Olá, um abraço para você que nos acompanha aqui no Bom da Notícia. Nós vamos conversar com você e com José Medeiros, senador da República, deputado federal eleito e que nos dá o prazer e a honra de estar aqui nos visitando no Bom da Notícia. Senador, obrigado por ter vindo, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, Edivaldo, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo, né? Final de mandato, os compromissos se exaurem também ou os compromissos continuam? Na verdade, continuam. Continuam? E de que forma o senhor pretende solucionar esse compromisso até 1º de fevereiro? Eu, na verdade, não sei se eles continuam pelo fato de que houve a eleição para deputado federal e aí continuaram as demandas, né? Mas o certo é que tem muitas demandas de municípios, demandas de ordem também da questão da bancada, né? Essa última demanda, uma das últimas demandas, né, foi a questão do FEX. Nós estamos seguros com esse FEX? Eu acredito sim. O Temer ele foi um dos governos que a gente teve menos problemas. Teve que fazer um esforço forte da bancada, senador Wellington, Neurilan e todo mundo, o Neurilan daqui da Associação dos Municípios. Mas outros governos a gente teve mais dificuldade, porque eles chegaram no entendimento na Ministério da Fazenda de que Mato Grosso não tem mais que receber o FEX. E qual era o raciocínio dos técnicos? É que o FEX serviu para fazer a transição da Lei Candir para o desenvolvimento, ou seja, Mato Grosso não podia receber, não arrecadava sobre a sua exportação, e até que engrenasse essa exportação, pagava um fundo de compensação. E que depois, como engrenou e virou um caso de sucesso, o Estado então já teria sido beneficiado por esse boom de crescimento e a compensação já estaria no crescimento indireto. Nós não concordamos com isso, obviamente, e nós queremos o nosso. E entendemos do outro jeito, pressionamos isso desde o governo da Dilma, e de lá para cá a gente tem tentado fazer com que isso passe a ser lei, regulamentar, deixar certo, para que não seja uma boa vontade do governo de mandar esse dinheiro, que possa estar lá regulamentado, porque todo ano a gente tem que aprovar um projeto. Você imagina o que é isso? Todo ano a gente tem que aprovar um projeto, ou às vezes tem que convencer o governo a mandar uma medida provisória para poder vir esse dinheiro para o Estado de Mato Grosso. Nós chegamos a divulgar que o senador Wellington Fagundes tinha colocado na LOA desse ano que os senhores tinham votado que o FEC seria indefinitivo, que seriam 6 bilhões repassados para os 5 estados e que o Mato Grosso seria aquinhoado com 1 bilhão 900 e pouco. Virou lei ou não virou lei? Foi rejeitado ou não foi votado? Olha, na verdade é o seguinte, houve uma grande discussão, ainda não virou lei, né? Não virou lei. Se virar, é o nosso sonho que vire, né? Mas há uma grande resistência ali do governo em fazer esse compromisso, porque eles não querem... A grande verdade é que, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Essa que é a grande história. Tá pouco, fica para mim, né? Tá pouco, fica para mim. Uma coisa que me chamou a atenção, ainda agora, recentemente, né? A divulgação de uma pesquisa do IBOP, talvez seja a última, com relação ao governo Temer. Temer tem, na saída agora, 90% de rejeição do povo brasileiro. E também uma mudança. O presidente que chega, o presidente Jair Messias Bolsonaro, diz que vai fazer um governo mais liberal. Portanto, está com Paulo Guedes na alça de mira. Eu estava observando também, lendo, né, evidentemente que eu tenho mais conhecimento, que esse enxugamento da máquina, ele é um enxugamento meio que mandrake, senador Medeiros, porque só o Ministério da Economia terá 7 secretarias. Então, você dá com uma mão e tira com a outra. Então, no final vai ser a mesma coisa. Você não acha que vai ter um embaralhamento de tudo isso aí, não? Você tocou num ponto crucial do debate. Nós temos várias discussões no Brasil que elas são assim, meio que para inglês ver. Por exemplo, vou citar num programa, minha assessoria vai me matar, mas vou citar num caso aqui. Quem é que vai te matar? A minha assessoria. Não se fala, a técnica é você não falar de assunto negativo, né? Assunto que não é errado. Mas vamos lá nesse imbróglio do aumento do STF recentemente.
eu apanhei que nem massa de pão daquele negócio. Mas veja que todo mundo ficou indignado e continua indignado com a votação do aumento do salário ali. Falei, mas a indignação, ela não está remetida ao repasse aos poderes. Porque ali, se o salário fosse 100 ou fosse 0, não fazia diferença nenhuma. O repasse é sempre o mesmo para o poder. O poder vai gastar aquele percentual constitucional do mesmo jeito. Então, a briga que eu vejo da população, eu sei que a indignação é com os gastos, mas eu falei, tá indignado com o gasto errado, porque o que tem que se preocupar é com o todo. Eu vejo que assim, não é o salário do deputado estadual que é o grande problema, é o gasto com a Assembleia, é o repasse de parte da riqueza do Estado para a Assembleia. Milhões, por exemplo, o Senado. Eu sinto que a população, se falar que vai aumentar, por exemplo, o salário de um senador para 40 mil, o mundo vem abaixo. Só que se aumentar para 40 mil, não vai fazer diferença no repasse que é feito hoje para o Senado, que é de 3 bilhões e 700 milhões. Eu acho que a briga tinha que ser para diminuir esse repasse de 3 bilhões. Precisa gastar 3 bilhões e 700 milhões com o Senado? Nós precisamos gastar bilhões com o Judiciário? Eu penso que daria para diminuir tanto isso. O senhor fala em nível de Estado ou em nível federal? Em nível de país. Então, voltando ao que você disse, falou, olha, aí a população fala, tem que enxugar a máquina. Aí o presidente pega e fala, então eu vou tirar 20, 30 ministérios e vou transformar em 15. Acontece que as demandas não vão diminuir porque você diminui o ministério. Você vai ter que colocar gente ali, seja ele chamado de ministro ou de secretário. O que vai fazer mesmo que enxugue essa máquina é se você diminuir esse tamanho desse Estado empresário. Porque alguém em algum momento da vida brasileira pôs na cabeça que o Estado tinha que ser empresário. Então, por exemplo, nós temos 418 empresas. A média dos países é 20 empresas. Então, nós não precisamos de 418 empresas. 418 empresas são 418 lugares para ter emprego. E aí são gastos. Se essas empresas todas dessem lucro, mas você sabe que não dão. E toda vez que elas dão prejuízo, quem socorre é o Tesouro. Então, são empresas que o pessoal fala, empresas nossas, soberania nossa, a Petrobras é nossa. Nossa de quem? Quando ela dá lucro, não entra nenhum, o povo não vê. Não entra nenhum no seu bolso. E quando ela dá prejuízo, sai do seu bolso sim. Os fundos de pensão desses trecos, quando dá problema, é tirado lá do Tesouro. Do Tesouro, dos funcionários dela também, enfim, de nós. Então, eu penso que você dá para começar a enxugar essa máquina, e se o Paulo Guedes fizer o que está falando, aí sim. Porque ele falou, ó, nós não precisamos de Estado empresário. O Estado vai cuidar das coisas essenciais. Vai incentivar que o Estado seja rico. O Estado seja rico de que jeito? Que produza riqueza de que jeito? Não o Estado produzir. Mas o Edivaldo vai ter possibilidade de empreender, de ter o empreendimento dele, gerar emprego, isso gera riqueza e o Estado vai ter dinheiro para poder investir em educação, saúde, em segurança. Eu sei que cada estado, a gente vive em federação e numa república. Cada estado tem seus problemas, cada estado tem suas leis e tal. Mas no repasse aos poderes, nós vivemos aqui a farra do bode. Eu vou falar logo um português bem claro, a farra do bode. Rio Grande do Sul, com 3 centenas ou mais de municípios, vive com 7% da arrecadação. 7% para dividir para os poderes. O Paraná tem mais de 400 municípios, vive com 6%. Nós aqui temos repasse de 16% para os mesmos poderes. Nós somos ricos, não precisamos desse dinheiro ou alguma coisa está errada? Na verdade, foi o seguinte, nós tivemos por tempo, os governos iam concedendo pacotes de bondades e depois isso foi virando, vamos dizer, cláusulas pétreas, você não consegue tirar mais, cada governante que entra não consegue tirar. Nem com o PEC? E aí consegue, não é que consegue. Se tiver vontade política e coragem, faz. Mas o grande problema é que esses poderes já estão com esses gastos, vamos dizer assim, todos precificados,
E eles teriam que fazer demissões, teriam que fazer um realinhamento total, uma reestruturação total. O que acarretaria, realmente, numa reestruturação quase do Estado. E isso precisa de ter muita coragem para poder fazer. O senhor acredita que isso, então, nós não teremos, né? Que o próprio judiciário não vai querer abrir essa briga, né? Não vai querer abrir. Não vai querer abrir essa briga. Então, o negócio é sério. O senhor sai do Senado, tinha um elenco. Aliás, é bom que o senhor está falando para o Brasil e para o mundo. O senador Medeiros foi um excelente senador para o Mato Grosso. Obrigado, irmão. Esteve à frente de lutas e de vontade de vencer no Senado. O senhor leva o quê? De projetos que o senhor não conseguiu no Senado. O senhor leva o quê de projetos e o que a gente pode imaginar de projetos do deputado federal Medeiros, José Medeiros, a partir de 1º de fevereiro? Na verdade, eu vou reapresentar boa parte dos meus projetos. Eu apresentei 74 projetos durante o mandato. Trabalhei intensamente, foram 530 pronunciamentos na tribuna do Senado. Isso me colocou entre uma produção legislativa entre os 5 primeiros nesses 4 anos. Mas o que ocorre? Aquelas comissões é uma eternidade para um projeto sair da gaveta. Então, não logrei êxito na aprovação da maioria dos meus projetos. Então, o que acontece? Eu vou para a Câmara agora pegar boa parte dos meus projetos e reapresentar lá na Câmara, para tentar fazer tocar lá na Câmara. São projetos que eu considero importantes na área de segurança, na área de questão de construção, na área de estatuto de igreja, estatuto de mineração, porque tem muita coisa que precisa ser organizada no Brasil, que está em um cipoal de portarias, de resoluções que eu penso que tem que enxugar. Então, na verdade, eu estou, com alguns projetos, eu estou tirando do cenário nacional muitas leis, porque, a meu ver, o que a gente precisa ser é eficiente, é que ela possa existir no mundo jurídico e possa servir para alguma coisa. Então vai ser continuar, mais ou menos eu vou dar continuidade ao mandato de senador na Câmara. Perfeito. O deputado Nilson Leitão fez parte da Frente Parlamentar da Agricultura. Ou ainda faz, né? Vai até o final. Se falou muito com relação à FUNAI, às nações indígenas, uma série de problemas que a terra e que a ministra Damares, ela, numa entrevista longa, ela anuncia o seguinte, que a mudança da FUNAI será longa e gradual. Isso não vai na contramão do que o presidente Bolsonaro afirmava em campanha? Vai. Então. E já me reuni com o Damares depois dessa entrevista e com o presidente também. Falei das necessidades do Mato Grosso porque nós não temos mais um tempo de longo e gradual. Nós não temos esse tempo. E explico por quê para quem está nos vendo. Eu sou talvez um dos... não me entendam mal, mas eu sou um indigenista. Sou um defensor dos índios. Agora, em que aspecto? Eu não quero que os índios do meu país fiquem drogados, que fiquem na sarjeta, que fiquem passando fome e que continuem na prostituição para poder sobreviver. Porque várias tribos, isso eu vi, ninguém me contou não, crianças, 13, 14 anos se prostituindo para poder sobreviver. Essa é a situação do índio hoje. E com ONGs, com FUNAI, com PT, com PSOL, com um monte de P, todo mundo gosta de índio. Que gostar de índio é esse? E partidos, e todo mundo quer essa FUNAI, e os índios passando fome, em Campinápolis, em tudo que é lugar. Então, a situação do índio hoje não é boa. Bem, aqui em Mato Grosso nós temos um estudo de caso. Os índios parecidos resolveram bater no peito, matar a bola no peito e falar, do nosso nariz, cuidamos nós. Eles têm 18 milhões de hectares de terra e resolveram fazer um plantio, eles mesmos. Pegaram uma área lá e combinaram com o Judiciário, com a FUNAI, com o Ministério Público, tudo bem reguladinho e começaram a plantar, há 8 anos atrás. Começaram, da sarjeta, eles passaram a 25 milhões por ano, a produção.
E aí, aquilo lá, e eles dividem toda a aldeia, mudou a vida da aldeia, mudou a vida da aldeia. Pois bem, veio agora esse Estado que protege o índio e multou a tribo em 130 milhões de reais. Veja se eu vou concordar com uma coisa dessa. Mas com que argumento? Com que argumento? Porque disseram que acharam uns caroços de milho numa plantação de soja e esses caroços de milho eram transgênicos. Portanto, conversa fiada, conversa de terrorista ambiental. Sabe por quê, gente? No Brasil, nós plantamos soja transgênica, nós plantamos milho transgênico, tem comércio para isso. Mas não, lá nos índios não podem fazer isso. Nós temos mercado para soja convencional, temos mercado para soja transgênica. Então, quando o presidente foi lá e falou, olha, nós temos que começar a tratar o índio como a gente, ou seja, o índio é um brasileiro, mais original até do que nós, então tem que ser tratado com normalidade. E eles querem proteger o índio, ferrando o índio. Bom, um trabalho danado, tá ali, os produtores que ajudavam os índios, porque o Banco do Brasil não dá dinheiro, nem a Caixa Econômica, se afastaram todos, os índios estão com uma dificuldade mesmo. Estamos tentando contornar isso lá em Brasília. E creio que vamos contornar porque é um outro governo. Mas se fosse esse aparelhamento que estava, então assim, nós não podemos que esse viés do IBAMA, de alguns órgãos, de alguns que pensam a FUNAI diferente, possa ser lento e gradual. Então eu conversei com a Damares, e ela foi, a ministra Damares foi muito... Eu gostei ela não foi inflexível. Conversei da possibilidade da gente criar uma secretaria especial, já estava em mente também, uma secretaria especial sim. Ela vai cuidar, a FUNAI vai cuidar da parte social, vai cuidar da parte social dos índios, vai cuidar dessa parte de cuidar mesmo dos índios, cultural e tudo mais. E essa secretaria especial vai cuidar da parte de demarcação e licenciamento. Porque aí a gente desaparelha, a gente tira daquele troço aparelhado que está lá, porque assim, se ficar lá, nem a ministra Damares, nem Bolsonaro, nem o Papa consegue fazer funcionar. Por quê? Lá quem manda são as ONGs. Aqui agora nós precisamos fazer PCHs, não faz, sabe por quê? Porque as ONGs vão lá no juiz, olha, é tudo travado. Hoje a FUNAI é uma mera esquentadora de dinheiro para ONG. Os índios há muito tempo não têm contato com a FUNAI, só tem contato com ONG. Então, o que tem de gente aí ganhando... E ONGs financiadas com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro. E dinheiro também que vem de fora para atravancar o nosso crescimento. Então, fica FUNAI, IBAMA, tudo travando o desenvolvimento do país. Aí eles falam, não, nós precisamos do desenvolvimento sustentável. Eu defendo o desenvolvimento sustentável. Os produtores de Mato Grosso defendem o desenvolvimento sustentável. O pequena propriedade defende o desenvolvimento sustentável. Acontece que o que eles querem não é desenvolvimento sustentável. Eles querem um engessamento sustentável. Perfeito, porque nós estamos numa discussão de ONG, né? Uma coisa leva a outra na nossa conversa aqui. As ONGs são contrárias à expansão agrícola do nosso estado. Se nós formos analisar o que é Mato Grosso hoje, nós não temos 8% do nosso território em produtividade. Nós temos centenas de milhares ou milhões de hectares a serem ocupados. Como é que nós vamos contestar esse contravapor das ONGs? Olha só como é que se dá as coisas. Quem financia essas ONGs? Boa parte são países da comunidade europeia. Noruega, Holanda, e aí vai. O dinheiro vem lá para o BNDES, 50 milhões, não sei quantos milhões, não é pouco dinheiro não. E aí o que ocorre? Antes, a grande discussão é o seguinte, não vamos comprar soja de Mato Grosso pelo seguinte, o Mato Grosso desmata a floresta amazônica. Exato. Bem, aí os produtores e os mato-grossenses provaram por A mais B, falaram, olha, nós para plantar soja aqui já não está derrubando nada. Um pé de nada da floresta amazônica. E esse discurso caiu por terra. Aí o que eles começaram lá, as ONGs? Olha, precisamos preservar o bioma do Cerrado. Vamos fazer a moratória do Cerrado. Eles estão preocupados com o meio ambiente? Não. Eles estão preocupados com o avanço desse gigante produtor que é o Brasil. O negócio é mercado. E Ronald Reagan dizia, entre países não existe amizade, existe interesses comerciais. Então isso é usado como pano de fundo. O que eles fizeram? Como eles foram perdendo os argumentos, eles começaram a fazer uma coisa sórdida e conseguiram. O cidadão europeu hoje, quando ele vai no supermercado, ele fica preocupado, com peso na consciência, se o porco que ele está comendo consumiu soja
lá do Brasil que desmata a Amazônia. Então ele fala, eu estou consumindo isso porque eu estou ajudando a desmatar a Amazônia. E como desmistificar isso aí, no exterior? Eu tenho feito os meus últimos pronunciamentos no Senado e eu comecei uma cruzada de ir para dentro do agronegócio e tentar conversar com eles o seguinte, eu digo, saia da igreja. Porque eles montaram uma igrejinha que pregam para convertido. Essa frente parlamentar, eu, por exemplo, não vou lá na frente parlamentar. Eu sou da frente parlamentar, mas eu não preciso ir lá porque eu já sei o que o Mato Grosso precisa. Eu não preciso ir lá toda terça-feira almoçar, aquele almoço bacana deles lá, e ouvir uma pregação para saber que Mato Grosso precisa disso aqui. Meu pai veio da década de 70 trabalhar na agricultura. Nós trabalhávamos na roça com matraca. Então, isso eu sei de cor e salteado. Então, mas o que acontece? Eles vão lá e começam. Grande maioria deles. Olha, que desse jeito não dá pra gente plantar. Olha que não sei o quê. Eu falei, gente, o discurso está errado. Mato Grosso, por exemplo, ele consegue dobrar a produção sem derrubar um pé de árvore. Nós conseguimos dobrar essa produção. E olha, Edivaldo, que hoje metade quase da safra nacional é feita aqui em Mato Grosso. E nós conseguimos dobrar isso sem derrubar nenhum pé de árvore. Se Mato Grosso fosse um país, seria o 5º do mundo em produção. Então é uma potência, por isso que é esse lá dessa turma. Bom, nós podíamos muito bem fazer um enfrentamento desse discurso, dizendo, olha, nas margens dos rios de vocês não tem nem grama. Vocês não têm um pé de árvore, vocês não têm reserva legal, vocês não protegem APP e não protegem encosta. Mas é um discurso que não constrói, porque os consumidores de lá já sabem disso. Eles falam justamente isso. Não, a gente não quer que aconteça com a Amazônia o que aconteceu aqui. E aí você desmonta, fica desmontado nesse tipo de enfrentamento. O que nós precisamos falar é o que acontece. O que acontece no Brasil de verdade e que não é bonito e que a maioria da mídia brasileira não faz. E é por isso que eu tenho feito, falei, o agronegócio precisa sair da igreja, da pregação para convertido, e lá dentro das faculdades, pega uns 10 King-Air, isso custa, mas fica mais barato do que? Pega esses estudantes que estão lá sendo doutrinados pelo PSOL, pelo PT, e traz aqui na produção. Fala assim, olha que jeito que nós produzimos aqui em Mato Grosso. Aí eles vão perceber que o Brasil é o único país do mundo que rio de 20 metros tem 20 metros de mata ciliar. Que rio de 100 metros tem 100 metros de mata ciliar. E que rio acima de 500 metros tem 600 metros de mata ciliar. Que não é obrigado em país lugar do mundo. Vão descobrir que o Brasil é o único lugar onde tem um negócio chamado reserva legal. Ou seja, se o Edivaldo tem uma fazenda nos Estados Unidos, Edivaldo pode desmatar tudo. Aqui no Brasil não, se o Edivaldo compra uma fazenda, a lei diz o seguinte, dependendo do bioma que você tiver, Edivaldo, você só pode desmatar 20%, viu? E os outros 20%, o que eu faço? É o pulmão da humanidade. Para preservar a beleza cênica e para que os europeus possam comer sua carne sem nenhum peso na consciência de que a Amazônia está protegida. Tudo bem. Acontece que isso, Edivaldo, lhe custa um preço muito alto. Você está pagando por aquilo. Então o que nós estamos propondo é o seguinte, nós precisamos mostrar isso que nós estamos fazendo, porque nós temos o Código Florestal, o Código Ambiental mais draconiano do mundo, nós temos defesa de encostas, nós não plantamos em morros, nós protegemos tudo. Temos problemas ambientais? Temos, mas eles não estão no campo. Eles estão, sabe aonde? Fica ali abaixo de Cuiabá um pouquinho, você vai ver onde estão os problemas ambientais brasileiros. Vai passar geladeira, pneu, sofá dentro do Rio Cuiabá e vai lá para dentro do Pantanal, que é um paraíso, uma beleza cênica brasileira. Mas isso faz parte da educação, da nossa educação. Não, exatamente. Aí que eu estou falando. Nós não temos educação ambiental. Mas você acha ambiental. que a ONG está preocupada com isso ali? Não. Não, sabe por quê? Porque ele está preocupado em barrar a produção. Aonde não tem problema ambiental, onde tem pouquíssimos problemas ambientais, é onde as pessoas estão querendo fazer o certo, eles demonizam. E por que eu digo que está fazendo? Ah, meu Deus, esse dia me chamaram de chaveirinho do agronegócio. Eu falei, não é isso. É que Mato Grosso tem uma economia cujo pilar central é a agricultura. Eu digo que a agricultura está para o Mato Grosso assim como o Neymar está para a seleção. Só eu não gosto do Neymar, ele cai, eu não sei o quê. Tá bom, tira ele. É 7-1. A gente já sabe, quando tira o Neymar, o que é que vira. Então, tira o agronegócio daqui. Amanhã a gente não consegue arrecadar ICMS de diesel nenhum, porque carreta nenhuma vai rodar, nós não vamos ter borracheiro trabalhando, nós não vamos ter nada.
Vai ficar parecendo aquela música, e o padeiro não saiu para trabalhar. Porque é isso, o vira-brequim dessa economia é a agricultura. Bem, aí eles sabem disso, sabem que aqui as estações são bem definidas. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o terrorismo ambiental. Aí pega um sujeito que discute Brasil a partir do Ipanema, do Leblon, tomando Petrus, e aí fala, o Edivaldo tá lá no Mato Grosso, tá desmatando. Tá sendo trabalho escravo. Nunca pisou numa fazenda no Mato Grosso para saber que as cozinhas das fazendas de Mato Grosso, na maioria delas, é melhor do que cozinha de maioria dos hotéis brasileiros. São coisas que as casas que os trabalhadores vivem nas fazendas são melhores do que a maioria das casas das cidades. Então, ele não conhece essa realidade e sai falando porcaria. Aí escreve um texto, aquilo vai para a agência internacional, cai na mão do cara que compra os nossos produtos lá, pronto. A gente começa a ter embargo de carne, a gente começa a ter embargo. Aí vem o delegado que acabou de passar no concurso, quer aparecer para dar uma entrevista na TV Globo, vai fazer uma operação de alguém. Porque bandido tem em todo que é lugar, Edivaldo. Tem no jornalismo, tem na igreja, tem na política, tem tudo. Bom, aí tem um bandido lá no meio. Eu pego aquele caso e eu transfiro para toda a cadeia de produção. Pronto, eu vivo disso, pronto. Há pouco dia, se não fosse o ministro Blairo Maggi, naquela operação carne fraca, o Brasil, hoje, Mato Grosso estaria hoje quebrado, porque nós não estaríamos vendendo frango, não estaríamos vendendo nada. Ainda bem que ele conseguiu, eu falo, isso é uma idiotice, essa história de carne com papelão e tal. Mas, então assim, o que a gente precisa? Resumindo essa história, de tudo que você falou isso. Por que você falou isso? Pelo seguinte, nós precisamos primeiro levar a sério. É isso que nos sustenta. Tira esse, vamos taxar, vamos arrancar. Mas isso, mate a galinha, não vai ter mais ovo. É bonito para um discurso político que eu vou jogar para a galera, porque eu sei que a população está desinformada, eu vou fazer porque vai me dar voto. Aí eu falei, taxa, essa gauchada que chegou aqui, tá não sei o quê, parará, esse sulista e tal. Conversa fiada, isso é discurso barato para te enganar. Então, por isso que eu estou falando, nós precisamos unir o setor produtivo, o setor político e a sociedade toda. Mas unir que nem eu vi lá na França, eu vi em Bruxelas, onde o agricultor, Edivaldo, ele é quase sagrado. O cara sabe que aquele troço que chegou na mesa dele, houve um cara que levantou de madrugada para fazer com que aquele troço chegasse na mesa dele. Aqui não. Aqui a boa parte da agricultura vive endividada, porque em determinado momento a agricultura não se sustenta, no mundo inteiro é subsidiada. Eu falo, tá andando de caminhonete. Sabe por que anda de caminhonete aqui? Porque não tem como andar de Uno, porque não tem estrada. Aqui em Mato Grosso só tem 20% das estradas federais pavimentadas. O resto é tudo buraco. Vai andar num Uno, eu não tenho dúvida, se o agricultor pudesse andar num carro barato, ele andava, para não ter que gastar 160 mil numa caminhonete. Mas tem que andar numa caminhonete e tem que ser traçada, senão ele não anda. Então a realidade, ela precisa chegar aos bairros, para que a população possa apoiar quem... Mas aí cria um discurso, porque aí dá voto, aí é o discurso fácil, aí o menino está formando lá no curso de jornalismo, na USP, não sei aonde, compra aquela ideia, fala, olha, até os livros, esse dia eu vi o livro, colocando assim, a pequena agricultura, aí está lá aquele sujeitinho com a enxada, a grande agricultura, está o cara com espingarda Então, assim, esses rótulos precisam se acabar e a gente precisa tratar com honestidade intelectual para que a gente possa, primeiro, mostrar quem nós somos. Segundo, mostrar o que nós produzimos e com a sustentabilidade que nenhum país do mundo faz como nós fazemos. Segundo, mostrar o cuidado com as águas. Nenhum país do mundo tem cuidado com as águas do jeito que nós temos, que a nossa agricultura tem, não com as cidades, que a cidade tem. Mas você vê essas ONGs preocupadas aqui em vir multar. Aqui, tanto é que um secretário aqui teve que tampar com concreto um bueiro aqui em Cuiabá, porque é um negócio anos, esgoto dentro do ano. Então, existe muita desinformação, muitas narrativas, e o trabalho que eu tenho me proposto a fazer é o seguinte, é ser um arauto, e estou trazendo parlamentares. Eu agora virei meio que um guia turístico. Todo parlamentar que eu vejo lá meio contra, vamos no Mato Grosso? Eu trouxe o Magno Malta aqui, pena que ele não se reelegeu, mas Magno Malta já tinha se convertido num defensor da nossa produção, porque ele viu aqui o algodão, ele viu Então, assim,
eu estou começando a trazer por conta. Mas tenho conversado com o Galvão da AgroSoja, tenho conversado com o Normando, conversado com os pessoal, vamos trazer parlamentares novos, vamos trazer jornalistas, vamos mostrar, falar, olha, a gente que produz desse jeito. Nós não estamos contaminando o meio ambiente. Aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, e tem a maior produção de insumos biológicos para substituir os defensivos químicos. Quer dizer, está todo mundo tentando se fazer a coisa certa e fazendo a coisa certa. E qual é a nossa fama? Degradador, poluidor e tal. Então, o que precisamos fazer hoje não é muita coisa não, porque lá no campo eles se resolvem. É não demonizar e abrir as condições para que trabalhe. O resto explode de riqueza. Senão, vai ficar comendo a carne da galinha aí, vai ter que taxar, vai ter que... Perfeito. É uma tese a ser defendida com essa ênfase mesmo. Não há outra. Não há outra tese a ser defendida em benefício do nosso Estado. É porque tem gente que acha bonito ser feio, né? Aí ele acha bonito falar mal. E quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Também tem isso. O senhor muda de partido? Sai do Podemos? Nas fusões que virão por aí? Não pretendo, não. Não? Não pretende? Pretendo, não. Álvaro continua como senador? Passei 17 anos, continuo como senador. Continua como senador. Tivemos uma reunião com o presidente ontem, antes de ontem, aliás. O Álvaro teve uma reunião ontem também, com a bancada do Senado. Eu não pude participar porque tinha vindo para cá, mas o partido está, até por liderança do Álvaro, no sentido de ajudar esse governo que está iniciando, não porque por ser Bolsonaro, não ser, no sentido de ajudar o país a caminhar. O senhor pleiteia o cargo de liderança da legenda nessa legislatura ou vai esperar? Não vou pleitear, não. Lá eles combinaram de fazer um rodízio, me perguntaram quando é que eu queria, eu falei, quando for. Quando for. Então você não tem... Não tô... O senhor não descarta, mas não impõe. Seria não isso? Impõe. Então já tem deputados que estão lá há mais tempo, eu não quero chegar pulando a vez. Agora, no próximo ano, 2019, vai ser o deputado Aloysio, do Maranhão. E ela disse que vai fazer um rodízio e tal, mas eu tô a cavalheiro. Ok. Senador e deputado Medeiros, alguma coisa por aí fora? Não, tudo tranquilo. Eu penso que falamos sobre inúmeros temas. Nós temos um desafio, uma nação a se construir, porque as pessoas, eu tenho dito, inclusive para o presidente, nos momentos que a gente tem de liberdade para conversar mais a sós lá, eu tenho comentado e dito o seguinte: o grande desafio do governo não é fazer o dia a dia. É superar a expectativa do povo brasileiro. Por quê? Porque não importa que jeito que esse governo vai fazer. O pessoal não quer, as pessoas não querem que faça como sempre foi feito. Então, quer que faça e faça diferente. Então, nós temos esse desafio e aí é um desafio para o presidente e para aqueles que o apoiaram. E a nação espera muito. Muito obrigado. Feliz ano de 2019. Uma feliz estada na Câmara. O senhor falou na sua assessoria, eu não posso deixar de notificar aqui, até com grande prazer, a minha querida companheira jornalista Ana Carla Costa, que é uma das assessoras, talvez a sua principal assessora. Eu estou para te dizer que, tomara que ela não me peça aumento de salário depois disso, mas eu estou para dizer que eu tenho a melhor assessora de comunicação, entendeu? Sem demérito às outras, mas a Ana, eu passei esses 4 anos no Senado, ela foi extraordinária. Eu, por exemplo, sou de Rondonópolis, moro lá em Rondonópolis, e você sabe que o rondonopolitano e cuiabano sempre teve aquela... Então eu ficava muito preocupado, poxa, eu sou de Rondonópolis, vamos me trucidar lá em Cuiabá. Não teve nada disso, a Ana me inseriu aqui, fui recebido com carinho por todos os profissionais. Mas ela não é só isso, ela é muito competente, muito querida, muito respeitada por toda a bancada, e isso me fez com que eu pudesse amplificar as ações do mandato, e isso acabou me ajudando também na reeleição. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra novamente aqui no Bom da Notícia. Até o nosso próximo encontro.